Olá, bom dia a todos, vamos chegando, bem-vindo, bom dia, sexta-feira, dia de março, primeira sexta-feira de março. Obrigado, Fernanda Leão apareceu aí, Márcia Fidelis, a turma veio prestigiar, obrigado pela presença, mas acho que o assunto hoje nós vamos falar hoje sobre alimentos avoengos, né? Então, enquanto vocês vão chegando, a gente vai preparando aqui, esquentando as turbinas, esquentando a bateria, mas nessa nossa live diária rápida, né, que é às 12h03. Só relembrando, nós fazíamos essa live diária às 11h33, passamos para 12h03, que é um horário que talvez seja mais possível, e eu fiz isso porque algumas pessoas pediram para ser um pouco mais tarde, porque não estavam conseguindo ouvir na hora, poder ver na hora. Claro que depois isso fica gravado, pode ver lá no feed, mas na hora é sempre melhor, né? Dá um gostinho assim, a gente pode, inclusive, se der tempo, conversar e interagir por aqui. Mas obrigado pela presença de todos. Vamos então começando. Olha, então nós vamos falar hoje sobre pensão alimentícia avoenga. É claro que quando nós falamos de avós, nós vamos falar aqui hoje sobre os avós como pagantes da pensão, né? Como devedores, possíveis devedores da pensão. Mas antes precisamos lembrar também que os avós podem receber pensão dos filhos, do neto, e aí nós vamos voltar à questão mais importante de se entender toda essa história, que é qual a fonte da obrigação alimentar. Isso é o nosso beabá, mas é bom falar só para poder encadear o raciocínio. Fonte da obrigação alimentar é o casamento, a união estável, o ato ilícito e também pode ser por contrato, né? Isso é uma nova questão do direito, e vamos falar sobre isso depois, mas vamos falar hoje sobre essa fonte que é a mais comum de todas, que é o parentesco. Dentro dessa fonte mais comum do parentesco, ela se estende não apenas não apenas os filhos pedindo para os pais, e historicamente é filho pedindo para pai, para mãe é difícil, mas tem também filhos pedindo para os avós, ou pais pedindo para filhos. Hoje nós vamos focar aqui na história, na questão polêmica sobre a pensão alimentícia para os avós. Mas lembrando que também vocês podem ver, eu quero fazer indicação de alguns filmes para que vocês possam ler. Eu tenho aqui nesse meu livro, né, O Direito das Famílias, no capítulo, lá na página 322, na terceira edição, eu tenho a indicação de 4 filmes sobre essa questão de alimentos, né? Porque, como eu disse, a arte, aproveitando que a Fernanda passou por aqui, que a arte, que é a nossa presidente da Comissão de Direito e Arte do IBDFAN, juntamente com Luciana Brasileiro, de Pernambuco, que a arte sempre nos ajuda, sempre nos faz ir um pouco mais fundo. Então, olha só, eu tenho indicação de 4 filmes. Um que é de 1995, chama Abandono do Lar, é um filme americano. Depois tem um filme brasileiro de 1990 que chama Acorda Raimundo. Tem um de 1997, que é um filme canadense que chama O Doce Amanhã. E um de 1998, que é um filme americano que chama A Qualquer Preço. Todos esses filmes, eles vão nos ajudar a refletir um pouco sobre essas histórias de pensão alimentícia. E sempre lembrando que a arte seja nas suas diversas linguagens, né? Eu estou dizendo aqui da linguagem cinematográfica, né? Do cinema, da filmografia, por isso que eu coloquei ao final de cada capítulo essa filmografia. Bom, mas voltando então aqui para essas questões mais duras, né? Que nós precisamos delas, que nós vamos falar de questões processuais, qual é a obrigação, como é que os avós entram nessa relação processual? Né? Nós sabemos que, nós temos lá a súmula 596, isso aí é o nosso ponto de partida, a súmula 596, que diz o seguinte: a obrigação dos avós são
é subsidiária e complementar. Então, atenção para essas duas expressões. Ela pode ser única ou pode ser complementar. Vamos pegar nos exemplos. Um pai, eu estou falando pai, porque historicamente é sempre o pai, mas pode ser a mãe. O pai que paga um salário mínimo, que só tem condições de pagar um salário mínimo de pensão. Entretanto, aquele filho precisa de 2 salários mínimos. Está provado que ele não tem condições. Então, o avô entraria aí como subsidiário, né, como complementar. Então, seria possível ter a pensão do pai e a pensão dos avós. E outro problema, e os avós, são os avós paternos ou avós maternos? E aí voltando, né, de volta ao começo, na questão conceitual, por isso que esses conceitos jurídicos eles são importantes para nos ajudar a entender e ir além, qual a fonte da obrigação alimentar? Parentesco. Então, os avós podem ser paternos ou maternos, mas nós temos alguns problemas aí também. E vamos um pouco adiante. E se não tem avós? E se tem tios? Pode ser? Pode. Já vi casos assim, né? Porque já que a fonte da obrigação alimentar é o parentesco, então pode entrar em toda a ordem de parentesco. Essa é uma grande discussão, né? Os tios, os irmãos, mas sempre lembrando que a ordem que os mais próximos excluem os mais remotos, mas se não tem os mais próximos, nós podemos ir aos mais remotos, principalmente quando se trata de menores, né? Porque o princípio do melhor interesse da criança está à frente de tudo isso, de todas essas questões, inclusive processuais. Mas a pensão para os avós, a pensão avoengo, a pensão paga pelos avós, os avós podem receber, mas aqui hoje nós estamos focando em que no pagamento, os avós pagando para os netos. Ela não é muito simples porque temos uma questão processual. Como é que os avós entram no processo? E aí, o que eu tenho feito na maioria das vezes faça o processo, pede para o pai não tem, ou então ele tem uma pensão fixada de um salário mínimo, por exemplo, e ele não paga, reiteradamente não paga, eu vou executá-lo, ele não paga, vai preso, não tem bens, então isso é uma prova, porque nós precisamos provar que o pai, ou seja, que o parente mais próximo ali não pode. E se está demonstrado que ele não pode, aí sim é que eu posso chamar os avós. Mas quais avós? Se eu vou chamar os avós paternos, devo chamar os maternos também? Bom, depende. Na maioria das vezes sim, mas em algumas situações não. Porque a lei diz a obrigação de alimentar os filhos é de ambos os pais na proporção dos seus ganhos. Então, se o filho fica em R$4.000, a mãe paga 1.000, o pai paga 3, por exemplo, né, e ele não pode pagar 3, porque a proporção da mãe é então não se vai pedir para os avós maternos. Aí, nesse caso, irá pedir para os avós paternos. Bom, mas a questão mais difícil dos avós, de pensão alimentícia para os avós, é mesmo a questão processual, em que você deve fazer 2 processos. Um processo para esgotar a possibilidade do pai, para poder provar, lembrando sempre, né, gente, ganha na justiça, não é quem tem direito, mas quem tem a prova do direito. Então, esgotada essa possibilidade, né, o pai não pode pagar, você pode ir nos outros parentes. Qual é o parente mais próximo? O avô, a avó. E se o avô e a avó são separados? Quem tiver possibilidade. Nós talvez precisássemos melhorar um pouco a lei, porque no sentido inverso a lei melhorou muito, ou seja, quando é o pai idoso que está pedindo para o filho, que antes não se conseguia nunca porque se enrolava processualmente, porque qual filho ele iria pedir? Tinha que ficar escolhendo um, isso virava um imbróglio processual que nunca dava certo. Mas o Estatuto do Idoso reformulou isso e disse, olha, o pai pode escolher um filho para quem pedir a pensão. E, da mesma forma, eu acho que nós podemos, até por analogia, aplicar isso. Mas nós temos uma lógica a ser seguida. Primeiro, os parentes mais próximos vão excluindo os mais remotos. Mas voltando ao aspecto processual, e que é uma decisão que eu quero trazer para vocês aqui, que muito me alegrou, porque o processo, gente, ele não pode ser
ele não pode ser um fim em si mesmo. Então, vocês não acham que seria muito melhor eu, no mesmo processo, eu chamar os avós? A maioria da doutrina e da jurisprudência diz que não. Mas, como que não tem, a gente inventa. E aí nós advogados, quando nos deparamos com uma questão de justiça, nós devemos sempre lutar por aquilo que é justo, independente do legal. Por que não trazer no mesmo processo os avós? Porque ali ele vai dizer, põe os dois no mesmo processo, né? Porque se nós não pudermos fazer isso, nós estaremos sendo os fetichistas da lei. A lei não pode ser um fetiche, né? Ela tem que ser o processo é um meio. E aí tem uma decisão do STJ, que eu vou deixar para vocês aqui, da terceira turma, que foi um julgamento do dia 10 de agosto de 2021, publicado no dia 19 de agosto de 2021, portanto muito recente, cujo relator foi o ministro Moura Ribeiro, que eu gostei muito dessa decisão. Ele diz que é possível o litisconsórcio facultativo, né? Nós temos duas espécies de litisconsórcio, o obrigatório, o necessário, que é aquele já estabelecido em lei, e o facultativo. Então, olha só que interessante, como é que isso pode ajudar a resolver nossa vida. Então, nesse julgado, que é o RESP número 189-7373, procedente de Minas Gerais, ele diz o seguinte, olha só que interessante, não obstante a divergência doutrinária e jurisprudencial, né, porque a maioria acha que não pode, mas vamos refazer, o direito é um direito vivo, né, ele tem que atender à vida e não satisfazer as questiúnculas processuais. Mas olha só, não obstante a divergência doutrinária e jurisprudencial, de acordo com a terceira turma, a natureza jurídica do mecanismo de integração posterior do polo passivo, previsto no artigo 1698 do Código Civil de 2002, é de litisconsórcio facultativo ulterior simples, com a particularidade decorrente da realidade do direito material, de que a formação dessa singular espécie de litisconsórcio não ocorre por iniciativa exclusiva do autor, mas também por provocação do réu ou do Ministério Público, quando o credor dos alimentos for incapaz, né? Eu tenho aqui várias decisões, outras dos estados que pensam assim também, mas eu vou deixar para vocês essa especialmente, vou deixar no feed aí o número do RESP, repetindo para quem já quiser anotar, é o RESP número 189-7373, publicado no dia 19 de agosto de 2021, que ele abre essa possibilidade do litisconsórcio passivo, litisconsórcio facultativo, e isso vai facilitar muito a vida. Imagina, nós vamos temos que fazer 2 processos, um contra o pai, para esgotar aquilo ali que vai durar anos, e outro contra os avós. Por que não fazer em um só? Essa ideia é interessante. É a mesma história, né, de quando nós precisávamos. Olha como o direito vai evoluindo, e depois que passa a gente fala assim, olha, mas como que era absurdo aquilo. Por exemplo, separação judicial. Eu, para fazer o divórcio, antes eu precisava ter separação judicial, né? Tinha que passar pelo purgatório, né? Ou então ter uma separação de fato de 2 anos, e no começo lá de 1977, da lei do divórcio, precisava de 5 anos de separação, quer dizer, olha que absurdo. Hoje não precisa mais nada disso, quando a gente olha para trás e fala, mas como era ridículo isso, né? Acho que daqui a pouco nós vamos olhar para isso, nessas questões processuais de alimentos, e vamos falar assim, nossa, mas como era ridículo isso, por que não pode o litisconsórcio facultativo na questão dos alimentos avoengos, né? Então, isso é a novidade, ou a questão que eu queria trazer para vocês de novidade, porque no mais todos já sabem, né, que lá a súmula 596 do STJ, ele diz isso, né, que repetindo para a gente concluir, que é a possibilidade dos alimentos avoengos, né, que diz o seguinte, o direito à prestação, aliás, primeiro nós temos que, para entender a súmula, no artigo 1696 do Código Civil, né, que diz, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta do outro, ou seja, os mais próximos excluem os mais remotos.
né? Então, essa súmula 596 que diz a obrigação dos avós, e todos os julgados invocam essa súmula, ela é complementar e subsidiária. Então é isso, ficamos por aqui hoje com essa nossa pequena live, nessa live singela, simples e sintética, que esse é o objetivo dessa live diária, mas para trazer para vocês essa reflexão sobre os alimentos avoengos como complementar e subsidiário, e as questões, e essa nova questão desse julgado que eu vou deixar para vocês, já mencionei, vou deixar por escrito no feed, essa possibilidade do consórcio, do litisconsórcio facultativo. Isso vai ajudar muito a vida de quem vai pedir alimentos aos avós, né? E para quem já deixei vários, lá para os alunos do curso, eu já deixei várias decisões para que vocês possam conferir isso e aprofundar um pouco mais sobre essa história dos alimentos avoengos. Muito obrigado, e semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter uma live às 19h30, onde vamos responder as perguntas de vocês. Aí vai ser um bate-papo mesmo, vai ser uma live maior, às 19h30, e já tem várias perguntas que chegaram, nós vamos responder a todas. Então, bom fim de semana a todos e até segunda. Até lá!